Ok, a senhora já falou. Que bem que ela fala. Gosto muito deste tom de voz. É. Muito afirmativa, é muito como aquela cena dos braços, de facto. Mais natural, vamos fazer, dar as mãos pelo universo e sentir o cordão. Não, mas olha, entretanto, eu e a Sofia, claro que já tínhamos começado na conversa, não é? Estamos a treinar. Vocês fazem como naquelas conversas que a gente ouve, que eles depois dizem, se as pessoas tivessem estado aqui... Exatamente. Quando estávamos em off... Exatamente. Não, mas pronto, mas estávamos um bocadinho a mergulhar um bocadinho aqui neste tema, que no fundo já tínhamos passado por ele, não é? Mas que no fundo para mim está muito ligado, exatamente era nesse ponto que a gente estava na conversa quando entrou o Nico e agora tu, Margarida, que era um bocadinho esta coisa do macro, do micro, das diferentes escalas, da forma como nós conseguimos, digamos, sentir a partir desses diferentes pontos de vista e pronto, e como lidar com essas especificidades que existem nesses diferentes níveis, não é? Porque quando falamos a partir da Haraway do antropoceno e do capitaloceno e do tal cthulhuceno que ela propõe, que falámos há 2 semanas, também, para mim também sinto muito esta coisa dos diferentes níveis que são bastante macro, embora o cthulhuceno fala de um aterrar, não é? De um ligar ao lugar, de um ligar à terra, mas também fala de uma possibilidade, de uma visão do mundo para além daquela do antropoceno. E curiosamente esta questão dos limites, que para mim está muito ligada às narrativas sobre o crescimento, e nomeadamente o crescimento económico, e em particular ligado a este livro que foi publicado há 50 anos, que se chamava Os Limites ao Crescimento, que é um livro que é publicado em 72 e que é um livro que continua, para mim, a ser marcante e que nos fala um bocado desta visão desta visão macro. Mas curiosamente, não sei se por acaso tiveram a oportunidade de ver algum dos vídeos que eu enviei, mas depois, se der para a gente ver alguma coisa hoje, muito bem, se não, depois podem ver com calma. Mas para mim tem um bocadinho, lá está, portanto, esta visão macro é interessante, mas é um bocadinho como a cena do antropoceno, não é? Fala de uma humanidade genérica. Portanto, o Limits to Growth diz o crescimento da população, do consumo de recursos, da poluição, da produção industrial, da produção de alimentos, porque são os cinco parâmetros principais que são analisados neste livro. Portanto, população, consumo de recursos, poluição, que eles chamam de poluição, portanto, que é basicamente consequências ambientais em geral, produção industrial e produção alimentar. Portanto, são os 5 parâmetros que eles usam, mas são todos parâmetros muito macro e falam de uma humanidade genérica que, digamos, permite, a partir da análise de uma série de dados, depois estabelecer lá alguns modelos que eles utilizaram para analisar aquilo. Mas eu sinto muito um paralelismo com a narrativa do antropoceno, no sentido de que falam sobre um impacto das atividades humanas, mas olham para os humanos como um bolo, não é? Como uma massa que parece homogénea, que obviamente que não é. E então, para entrarmos neste tema, ia propor aqui este videozinho de 1 minuto, que não está linkado no post do Facebook, mas que a Sofia vai pôr. Mas já está aí no chat. Pois, mas eles não veem o chat, sabes porquê? Eu acho que eles não veem porque eles entraram depois de nós. Vocês veem no chat, está lá? Não. A Margarida não vê. Pois, exatamente. Portanto, eles não veem porque o link foi colocado
Antes de nós entrarmos. Antes de vocês entrarem. Portanto, eu vou pôr outra vez o link e a Sofia vai fazer um share screen, porque nós há bocadinho testámos e funcionou. Boa. Ou seja, vocês conseguem ver e conseguem ouvir. Já sabem que aquilo vai um bocadinho aos soluços, mas consegue-se... Então, Sofia, queres pôr? Quero. Sim. Estou a ver aqui porque é que ele não faz o share, mas não estou muito preocupada. Ele agora não quer fazer. Múltiplos participantes. Exatamente, lá está aquela coisa. Há bocadinho, quando nós testámos, funcionou, mas depois, quando estamos ao vivo... Aí está. Boa. Estão todos ready, steady, there we go. Oh, rapaz, eu pedi para tu ficares grande. Já está a ficar. Ai, que grande. From birth to puberty, a hamster doubles its weight each week. If it didn't stop when mature, as animals do, and continue to double, on its first birthday, we would be staring at a 9 billion ton hamster. This hamster could eat all of the corn produced annually worldwide in a single day and still be hungry. Adoro esta parte. There is a reason why, in nature, things grow in size only to a certain point. So why do most economists and politicians think that the economy can grow forever and ever and ever? Because... Pode-se responder ou não? Ou isto é uma pergunta em abstrato? É o que se chama uma pergunta retórica. Exato. O meu filho André adorava esses nomes. Pergunta retórica. Mas eu não fui a essa aula. Então, isto é porque, exatamente, pela razão pela qual eles acabam o coisa dizendo forever and ever and ever. É a mesma razão. Tem a ver com os contos de fadas, ser feliz para sempre, casar, ter filhinhos, plantar uma árvore forever. E isso depois deu naquela coisa do prolongamento da vida, forever. Pronto, é essa. Está explicado. Perceberam? Se não perceberam, levantem a mão. Ficou muito melhor, Margarida, já viste? Então, querem tentar responder à pergunta ou ficaram também pela retórica? Ou querem ficar pela retórica? O meu problema é sempre os modelos. Quando vêm os modelos, vem sempre qualquer coisa que está a querer-se fazer passar por uma coisa muito boa e no fim dá merda. Eu já vi muitos filmes assim e já sei como é que é o argumento. Eu acho que a construção do modelo tem sempre, lá está essa espécie de abstração e, portanto, ele tem sempre que tender para alguma coisa. Portanto, ainda por cima cria esses ângulos mortos, que é como se isso não fosse nada, porque isso é um pressuposto do modelo, portanto não se vai criticar, não se vai dizer. Exato. Portanto, ele auto-realiza-se, não é? Auto-justifica-se. Sim. Também Sim, estava... Sim, força, Nico. Não, estava a pensar que não é só uma coisa, não é? Este modelo de a economia cresce para sempre, as pessoas têm que ter sempre mais filhos, há uma série de, não sei, está assente num comum qualquer que abrange muita coisa, eu acho. Assim. Uhum. Pois não, estávamos a falar, a Sofia há bocadinho disse mesmo, quando vimos o filme, este pequeno clipe pela primeira vez, falou, pronto, obviamente, quer dizer, um hamster
aquilo que nós chamamos um hamster não cresce para sempre, como é óbvio, não é? Portanto, um hamster é o que é porque tem aquele ciclo de vida, e nós reconhecemos, e o próprio hamster, provavelmente, e os hamsters, e que obviamente é válido para qualquer ser, tem essa coisa de que, ao serem o que são e o que vão sendo, os limites são uma coisa que é inerente ao ser e ao ir sendo, não é? Nós é que criamos esta narrativa do crescimento e do mais e das como é que se diz, das unlimited wants, não é? Como dizem os anglo-saxónicos, portanto, esta coisa de que não há limites para os nossos desejos, não é? Quando, na verdade, é um bocadinho o que a Margarida estava a dizer, é que há, por trás desta coisa que dizemos, não é? Que não existem limites para os nossos desejos, existe uma ideologia. A questão é exatamente essa, é se tu consegues ver que, no fundo, quando estás a dizer isto, estás a abstrair, exatamente, portanto, a questão da abstração, que já não sei se foi o Nico, se foi a Margarida que disseram, que é exatamente essa a questão, não é? Porque há por trás desta narrativa, por trás deste discurso, uma ideologia que provoca uma abstração relativamente a determinadas realidades e a tal especificidade e a tal escala ou a tal dimensão. E pronto, portanto, basicamente onde eu queria chegar era um bocadinho esta coisa de que o que eu achei interessante quando ouvi falar pela primeira vez deste estudo foi exatamente, por um lado, o facto deles irem buscar, irem tentar aplicar modelos matemáticos a todos estes dados que já tinham e tentar usar a teoria de sistemas. Portanto, porque o que é interessante é que eles fazem com que estes dados interajam todos uns com os outros e, portanto, todo o tipo de combinações entre aqueles 5 parâmetros, eles tentam perceber, mas lá está a Margarida, eles próprios assumem que estão a fazer uma modelação e os modelos são baseados não só em dados, mas depois também em cenários, que eles chamam os cenários. E eles têm vários cenários que eles experimentam para ver o resultado, ou seja, para extrapolar para a frente, não é? Para o futuro, porque isto foi há 50 anos, não é? E então eles tinham vários cenários de interação entre estes diferentes parâmetros. E um dos cenários que eles têm é o que eles chamam business as usual, e depois existiam outros cenários, que era, como é que era? Innovation, Technology and Innovation, Sustainability, portanto havia vários cenários possíveis e aquilo que deixou muito pessoal completamente à rasca e por isso aquilo foi bastante atacado e acusado de alarmismo, etc. Foi que realmente na maior parte dos cenários aquilo sim continuava a crescer, mas depois entrava numa situação de colapso, exceto no tal cenário da sustentabilidade e não sei o quê, que aquilo tendia a entrar numa coisa mais estável, digamos, naquilo que eles chamam um estado estacionário ou um platô, pronto. Mas lá está. É um modelo, obviamente, e eles assumiram isso e realmente eles eram todos muito jovens e é muito engraçado, um dos vídeos que eu vos enviei tem entrevistas a quase todos os autores e o vídeo é filmado 40 anos depois da publicação, portanto é de 2012. E é muito engraçado porque depois tu vês que cada um foi em percursos ligeiramente diferentes. Isso é muito interessante. As próprias pessoas, não é? O seu pensamento, a sua forma de estar, de lidar com aquilo. E depois há uma constatação, não é? Porque o que é interessante no caso deles é que eles tentaram produzir um modelo para prever a evolução de determinadas coisas
e foram testemunhas, não é, daquilo que estava a acontecer, não é? Ou seja, foi possível recolher dados ao longo dos 40 anos, porque no caso daquele documentário é 40 anos depois, e no fundo perceber que realmente algumas das previsões que eles fizeram estavam a bater certo, não é? Oi, Luz, como estás? Tudo bem? E Estás no Alentejo ou eu ouvi dizer que estavas cá em Lisboa? Estou, olha lá a diferença. Ah, ok. Tem um ar mais urbano, de facto, essa casa. Olha, está muito a giro o filme. Muito giro. Ao contrário de ontem, fui ver A Terra Sangrenta, do Walter Salles. Muito antigo. Sim. Com o João Lagarto novíssimo, o António Pires novíssimo e magro. Bom, desculpa. Não, é ótimo que nós estamos a gravar e assim já fica para a posteridade. A Luz foi fazer o teste negativo, então vai ver os filmes todos em sessões contínuas, tipo quando o meu Nem pai... sabes agora. 12 anos. Meu pai quando tinha 12 anos ia todas... E vou à Cinemateca ver uma coisa que lá está, não sei bem o quê. É aproveitares, não é? Enquanto o teste é válido para ires ver. agora, Não tenho 48 horas, amanhã de manhã não há cinema, porque se houvesse também ia. eu acho que eles ainda não se lembraram disso. Faça um teste e aproveite o PEC para ir ao cinema. Claro. Exatamente, Mas ainda não se lembraram de fazer essa campanha. Assim. É. Mas infelizmente a má notícia que me disseram, porque eu vou... Olha a Sara. Tenho que fazer o teste no fim desta semana. Olha a França! Vais para onde? Não vou para lado nenhum, ou seja, é para poder assistir a uma sessão de um ciclo que eu estou a co-organizar na Biblioteca de Alcântara, e para aceder à biblioteca, imaginem, é preciso de facto passaporte ou, portanto, certificado ou teste, não é? E o que me disseram é que a partir da manhã... Este não dá? Esse parece que dá, sim, mas tens que fazê-lo numa... não está feito, posso tempestar. Sim, está bem, mas não. Eles têm que passar um papelinho a dizer que tu tens o teste negativo, estás a ver? Bom, mas pronto, é uma treta, mas não interessa. Mas, à farmácia, eles fizeram, fazem... Eu fui à farmácia, é de graça. Fazem com muito mais carinho do que eu faço a mim própria. Ok, boa. E nesta não me dói nada. Já fui a um que até chorei. Sim. Nunca mais lá vou, não é? Agora, este aqui é bestial, nem sinto. Hoje estou com um bocadinho de dor de cabeça. Eu acho que cada vez que eles me enfiam coisas no disso, tenho leve dor de cabeça. Olha, mas eles dão-te um papel, não é, Luz? Dão. Pois, exatamente. Pronto. Portanto, é por isso que eu ando com o telefone e com o papel. Mas tu não estás vacinado? Não. Não sabia. Eu sou um negacionista horroroso, conspiracionista, aquelas coisas. Eu não sou nada negacionista, mas também não estou vacinado. Pois, eu não, estou a brincar, não é? Quer dizer, não sou negacionista de nada, mas pronto, mas não interessa. Mas é melhor a gente não falar sobre isso. Tá bem, porque estamos a ser gravados, pá, não devíamos estar a falar sobre estas coisas. Eu não tenho segredos. Eu há 26 anos que não tenho segredos. Os segredos matam, Álvaro. Bom. Olha, não, mas pronto, mas era isso que eu estava a dizer. Curiosamente, esta sessão a que eu quero ir no sábado tem a ver com este ciclo dedicado exatamente ao tema desta nossa conversa de hoje, que é os limites do crescimento, ou enfim, os limites, mas em particular esta entrada para esta palavra através deste livro, e que realmente é um livro que foi publicado há 50 anos. Este nós tem a ver com este coletivo que se chama Rede Pro de Crescimento, ao qual eu pertenço. Estamos a organizar todos os meses na Biblioteca de Alcântara uma sessão dedicada a diferentes tópicos relacionados com esta questão dos limites. E no próximo sábado, dia 5, o tópico vai ser o sistema alimentar, porque exatamente um dos parâmetros que é estudado neste livro é a produção de alimentos, não é? Que, como sabem, durante o século passado, a produção de alimentos, a quantidade de alimentos produzidos também, aumentou, acompanhou obviamente o crescimento populacional,
que as duas coisas estão obviamente interligadas, não é? Porque para haver mais pessoas tem que haver mais alimentos e é uma pescadinha de rabo na boca, como é óbvio. Mas, como sabem, essa possibilidade de produzir grandes quantidades de alimentos foi possível essencialmente devido a duas coisas principais. São mais, obviamente, mas pronto. Mas uma delas é fontes de energia bastante ricas e fáceis de extrair, o petróleo e, enfim, bem, estou a falar durante o século XX, não é? Principalmente o petróleo, e depois também os processos agrícolas que passaram a usar, bem, alguns derivados do petróleo, na verdade, mas outros que usavam a energia obtida a partir do petróleo para produzir fertilizantes, enfim, todos estes produtos que geraram aquilo que depois da Segunda Guerra se chamou a Revolução Verde, e que permitiu o aumento da quantidade de alimentos que tu conseguias produzir de uma forma mais intensiva, exatamente à custa de todas estas coisas que eu acabei de dizer, não é? Uma fonte de energia relativamente barata e bastante eficiente, os fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas, enfim, a monocultura, as tecnologias todas, também a parte técnica e portanto, isso, no fundo, é um dos aspectos que está relacionado com esta coisa dos limites, não é? Porque esta coisa dos limites tem a ver com este aumento da população, o aumento da quantidade de nutrientes, de alimentos que consegues produzir, o aumento da produção industrial, o aumento, portanto, aquilo que tu podes medir economicamente e que tu chamas a isso crescimento económico, não é? Que é o crescimento do PIB, o famoso PIB, que tem a ver com a quantidade de bens que são produzidos e consumidos, não é? Contabiliza isso e, portanto, só que, obviamente, que esse ritmo de crescimento, e é isso que o livro fala, estava a ocorrer a uma velocidade crescente. E, portanto, a questão, e era isso que eu estava a falar há bocadinho com a Sofia antes de vocês entrarem, que é uma daquelas coisas que temos dificuldade realmente às vezes, em ter alguma sensibilidade ou termos uma relação em que conseguimos perceber o que é que está em causa, na verdade, que é exatamente esta coisa do crescimento exponencial, não é? E este videozinho do hamster, no fundo, fala um bocadinho disso, mas depois existem outros vídeos e outras... bem, o próprio livro fala muito disso, e que realmente aquilo que depois, passado uns anos, passou a chamar-se a pegada ecológica, não é? Porque é um conceito que aparece uns anos mais tarde, o ecological footprint, que tem a ver exatamente com o facto de o aumento da população mundial estar a ser conseguido à custa de recursos que são finitos. Portanto, a questão sempre é impossível um crescimento infinito num planeta finito. Portanto, essa é uma das mensagens do livro, e é uma mensagem também que, obviamente, os decrescentistas também usam muito. Mas, claro, que o perigo de ficarmos só por essa frase é o que é isso do crescimento, de que crescimento é que estamos a falar, que população é que estamos a falar, quem é que consome aquela quantidade imensa de recursos, não é? Quando apareceu o conceito de pegada ecológica, foi possível tentar fazer umas contas e perceber qual é que era a pegada ecológica dos diferentes países, não é? Enquanto que os Estados Unidos precisam agora, acho que de 5 planetas ou não sei o quê para alimentar ou para conseguir manter o crescimento económico e populacional médio dos Estados Unidos. Na Índia ou num país da África, esse valor é inferior a 1, não é? Portanto, há esta disparidade enorme. Portanto, quando aparece esse conceito, percebe-se que existe esta disparidade enorme de diferentes geografias, mas lá está, também quando se olham para cada país, também se olha para cada país de uma forma homogénea, como se todas as pessoas daquele país consumissem a mesma coisa e tivessem o mesmo impacto, não é? Portanto, para mim, o grande é o perigo, para mim, também que nós tínhamos falado das outras vezes,
do antropoceno é essa coisa de um antropos que é um antropos homogéneo, que não existem coisas como ideologias económicas por trás dos modelos económicos, não é? Não existe ideologia como se não existisse ideologia, portanto, a expressão do capitaloceno que a própria Haraway utiliza traz essa outra dimensão, não é? Portanto, e por isso é que eu sinto que realmente achei interessante poder trazer a questão dos limites, porque tínhamos estado a falar um bocado do antropoceno e tem a ver com este nível macro e pensar estas coisas macro, mas não perder de facto a noção de que existe uma diversidade de formas de estar e de formas de viver, e aquilo que é para mim mais grave, no fundo, é que nas últimas décadas houve a narrativa do crescimento económico passou a ser quase global, não é? Quer dizer, de repente todos os países do mundo estavam a falar sobre o crescimento económico medido da mesma forma, através do crescimento do PIB e não sei o quê, e isso realmente foi uma coisa verdadeiramente assustadora, e não é por acaso que os decrescentistas, que surgem como movimento apenas na transição do século para o século XXI, portanto o movimento aparece à volta do ano 2000, e já bastantes anos depois deste relatório, reparem, o relatório é publicado nos anos 70, existem, de facto, algumas consequências políticas internacionais, porque existem as conferências, a famosa Conferência do Rio, sobre o desenvolvimento sustentável, e aparece o discurso de desenvolvimento sustentável. Portanto, os decrescentistas também surgem num momento em que, ao mesmo tempo que há a narrativa do crescimento económico, aparece uma nova narrativa que se chama desenvolvimento sustentável, que diz que o crescimento económico pode continuar desde que seja sustentável, desde que seja verde, desde que não continuemos a gastar os recursos, que deixemos de usar os combustíveis fósseis, enfim. E essa narrativa, como sabem, entrou pelo século XX adentro, e estamos hoje em 2022, e existem as propostas que existem internacionalmente dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, dos chamados pacotes do Green New Deal, portanto o novo Pacto Verde, que a própria Europa também apadrinhou, e que falam de uma transição energética e de uma economia verde e do crescimento verde, lá está. Mas continuam com a narrativa do crescimento. Não é? Pronto, desculpem lá. Foi aqui uma grande conversa, mas era só para trazer aqui estas pontinhas, e agora vocês puxem pelo novelo para onde vos apetecer. E eu depois gostava só de vermos este pequeno vídeo de um decrescentista, que é um homem de origem grega, que é o Georgos Kallis, e que fala um bocadinho sobre este conceito e um bocadinho também como... mas antes de virmos esse clipe, que não é muito longo, são 5 minutos, creio eu, gostava só de vocês puxarem alguns fios do novelo que eu provavelmente não estou a querer puxar, porque obviamente também estou a puxar a brasa à minha sardinha. Olha, eu quero puxar já, está bem? Força. É assim, eu ouço-te falar toda a gente, ouço. E depois eu ando a pé, todos os dias, 4 horas, sempre pelos mesmos caminhos. E no outro dia dei-me conta do seguinte. Uma coisa que é muito óbvia, não é? Mas que foi uma coisa que estava ali perante mim, desta vez tornou-se muito real para mim, já não é só uma hipótese, que é, quem é limitado é o homem, não é o mundo. Porque o homem acaba, mas o mundo continua. Ai, que não tenhas dúvidas. O mundo não precisa para nada de nós é que precisamos dele. Portanto, toda essa conversa, às vezes parece-me de uma... olha, não sei, não tenho esperanças nenhumas que a gente vá de Cristo. Uma miopia, talvez, não sei. Não, é que parece-me um blá, de quem se está a afogar e que nem percebe o que é que está a fazer e que se está a debater horrorosamente. Estás a ver? Mas tu estás a comentar... está bem. Não é o que tu estás a dizer, estou a dizer no geral. Okay. Certo. Porque depois, eu acho que eu sou muito
Mariana, nisso, viver em situação limite, ajuda-nos imenso a respeitar, sabes? Não vivermos com certezas, não vivermos com seguranças, não vivermos com receitas. Eu odeio viver na incerteza. Se calhar por isso é que eu falo tanto disso. Eu tenho pavor. Não estou a dizer que eu sou uma perita no assunto, por isso é que ele talvez me interessa. Agora, aquilo que eu vejo dia a dia na minha vida campestre, e que também já tinha assistido com o Alex há 300 anos atrás, aqui em Lisboa, é que assim que a gente abandona, nem é preciso ser muito tempo, a tal da natureza que se fala, toma conta e está-se a cagar, e nas condições mais adversas, seja nos esgotos, nós ali em Monte temos um esgoto a céu aberto. O esgoto dentro da vila está debaixo do chão, não é? E depois vai ter uma coisa que eu achava que era um rio. Não, é o esgoto, depois vai ter a ribeira não sei das quantas. Bem, é uma vergonha, é uma vergonha. Mas a verdade é que junto a esse esgoto que tem uma espuma doentia, estás a ver? Crescem uma data de coisas, inclusive as tais das silvas, que depois impedem mais o acesso humano àquele sítio. Isto para dizer que, cada vez estou mais assim. Eu acho que a gente, os Estados Unidos precisa de 5 mundos. Isso não faz sentido sequer. Sabes? O que me faz sentido é, olha, curte enquanto estás cá. Porta, aceita os teus limites, vive em situações. Pois, mas é que a narrativa tem sido curte o curte enquanto estás cá, mas não, a segunda parte não é o que tu disseste, é exatamente o contrário, é curte e não há limites. Não há limites porque tu podes e porque tu mereces e porque tu sabes, e porque o engenho humano e a nossa imaginação e a nossa criatividade vão sempre ser, sabes, vão-nos sempre garantir o final feliz, o tal final feliz. Mas o que é que tu pessoalmente, porque é isso que eu também pensei em mim, o que é que eu pessoalmente estou preparada? Eu gosto de coisas práticas, eu preciso com coisas práticas, porque eu tenho 65 anos de filosofia, estás a ver? Mas a filosofia é uma hipótese. O que é que eu quero abdicar em prol disso? Eu tenho que ser uma exagerada, porque há imensa gente que se está a cagar. Estás a ver? Portanto, eu tenho que exagerar. E eu digo-te com franqueza, Álvaro, eu às vezes não dá-me nervos, percebes? Dá-me nervos. Eu não fico pelos mínimos. Não ficas o quê? Não ficas o quê? Desculpa. Não fico no mínimo. Eu faço no mínimo muito. Sim. Eu acho que isso não interessa nada. Estás a ver? Sim. Mas tu usaste o verbo prescindir, pronto, e que eu acho que é importante aqui, percebes? Que é o que é que nós estamos dispostos a prescindir. É que isso já pressupõe que parece-me que estás a pressupor que já tens demais e, portanto, que podes prescindir de alguma coisa, não é? Eu tenho a certeza que eu vivo na abundância. Pronto, mas o viver na abundância, mas lá está, mas é exatamente aqui que está o busilis da coisa mesmo. Eu sinto mesmo que é mesmo aqui. O que é isso de abundância, percebes? O que é para ti a abundância, não é? Eu também tenho a noção de que sou um privilegiado, mas realmente... que potencialmente tenho acesso a muita coisa. Mas isso não quer dizer, esse potencial acesso já sabemos que para já esse potencial tem muito que se lhe diga, não é? Porque tem a ver mais uma vez, com recursos e com recursos monetários para aceder, não é? Pronto, como tu sabes. Mas, de facto, quando ouvimos, por exemplo, as narrativas indígenas falam-nos muito de abundância, mas é engraçado, não é? Porque não ficam apenas na abundância, falam também na frugalidade, falam também na suficiência, falam também, pronto, se calhar não usam a palavra limites, mas ela está presente porque as suas práticas, a sua visão do mundo
já integram isso. Para nós é que surge essa coisa que tu falaste de repente, que é o prescindir de, porque nós temos a noção que temos demais. Porque a abundância é o que a Terra tem, ela é abundante. A questão está na forma como nós lidamos com o que a Terra dá e se não escutamos, lá está, e portanto nesse aspecto volta muito às nossas conversas anteriores, se nós não tivéssemos essa escuta, não tivermos essa escuta atenta, se não tivermos atento às especificidades das coisas, é como a cena do hamster, não é? O hamster passa a ser um monstro, passa a ser uma coisa que é uma coisa completamente fora pronto, é impossível, não é? Como é o título do vídeo, é o hamster impossível, não é? Mas portanto, para mim tem a ver com essa noção de possibilidade, não é? Identidade, escuta, especificidade, pronto, são essas palavras para mim que são realmente importantes. Mas pronto, desculpem, não sei se querem puxar mais algum fio, a Lu já puxou por um. Nicolau, força. Estou a pensar agora porque trouxeste a imagem do hamster outra vez, não é? E a imagem do hamster é uma relação muito direta entre a necessidade, não é? E o consumo, não é? Exatamente. O hamster cresce, é legítimo ele ter fome e por isso come mais, não é? E eu acho que isso não toca numa coisa que é muito importante para nós, que é o desejo, e que os desejos estão completamente capturados. E quando se fala em prescindir, estamos a falar disso, não é? Estamos a falar de prescindir de alguma coisa que vem por um desejo. Então, eu acho que o desejo tem que ser trabalhado. Não Exatamente. ser trabalhado. Claro. Sim, mas era o que o Illich falava muito. Lembram-se, se calhar, algumas que tiveram, quando a gente trouxe o Illich, que ele falava muito da história. Existe uma compilação de textos dele que se chama Para uma História das Necessidades, porque ele falava muito dessa coisa da criação de necessidades. Portanto, um sistema que cria necessidades e que cria desejos. Portanto, a questão é também o que é isso, no caso do hamster, de ter fome, não é? E como é que o hamster sabe quando é que para de comer, não é? Quer dizer, e nós, como é que nós sabemos o que é o limite, o que é enough, o que é suficiente? Lá está. E, como tu dizes, a narrativa das necessidades e dos desejos foi completamente capturada por um sistema que nos enfiou na cabeça de que a felicidade só vem com o mais, com o ter mais, com o crescer, com etc. Pronto, portanto, e nós sabemos qual é essa narrativa, não é? Não preciso estar aqui a nomeá-la. Sim, Sofia, força. Só para dizer que pronto, depois o cérebro Sofia começa a fazer e então vou se calhar dizer o que digo sempre, é só que eu sinto que a gente está sempre a falar pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, e estamos a falar dessas duas coisas ao mesmo tempo como se elas fossem uma, e isso parece-me um bocado, eu diria perigoso, mas sei lá o que é que quer dizer perigoso, também não sei o que é que quer dizer felicidade, mas por terá a ver com, se eu conseguir enunciar o que eu sinto, é muito mais a ideia de split do que, ou a sensação de split do que uma coisa que eu consiga verbalizar inteligentemente. Mas o que eu vejo ou que eu imagino que vejo é qualquer coisa como, por um acesso seria as formas como tu acompanhas-te a ti próprio no teu ir sendo, não é? E como é que tu vais calibrando isso, e até talvez isso tudo com todos os folhos de tu poderes ter a possibilidade de expandir um pouco aquilo que tu sentes em relação à tua experiência direta e micro para aquilo que tu poderias, não é replicar a dose e só alterar a escala, tipo, o que tu sentes não é o que sente Neptuno ou Saturno, pronto, mas tipo, poderes mexer-te um pouco
na inclinação do que é que poderia ser considerar que outras formas, outras pulsões, nesse feixe de pensamento em que tu te consideras a ti próprio enquanto vais sendo, o que é que outras pulsões poderiam levantar, em vez de fazeres, estou a ser mais pequenino, precisa de menos, estou a ser maior, precisa de menos, pronto, em vez de fazer esse tipo de banalizações. E outra coisa, isso é essa reflexão contínua contigo, tu com o mundo e pronto, e que vai desaguando em diversíssimas possibilidades. E a outra coisa é um salto no vazio, a meu ver não tem nada no meio, mas sou eu que se calhar não vejo, é o que é que os humanos fazem com isso. E o que os humanos fazem com isso, que passa pelo discurso e pelas leis e pelas regras e pelos opinelos, as opiniões e por aí fora, as ditas políticas, que não são políticas, são uma espécie de regulamentações que são aceitas porque as pessoas são do partido não sei o quê, ou têm ideologia não sei mais o quê, mas isso parece-me que é de outro fórum. E isso, esta aqui, faz-te conta que isto seria então a nossa constante consideração do que vamos sendo e da possível expansão daquilo que tu vais sendo na tua microexperiência em relação aos seres com quem tu estás com, não é? Nada que tu saibas, mas algo que possas ou intuir ou pelo menos mexer um bocadinho, não é replicar, mas mexer um bocadinho. E outra coisa, e eu acho que lá está, não há nada aqui no meio, outra coisa seria essa coisa do que é que os humanos fazem com o que pensam sobre isso, sobre como é que eles põem em pedra discurso e sobre esse discurso constroem uma série de narrativas e de procedimentos e depois de leis e de regras e não sei mais o quê, o que vai dar aos absurdos que nós até aceitamos, que têm a ver com aquilo que agora se fala muito, pronto, as corrupções, coisas que são baseadas, é que se uma pessoa abanar um bocadinho, vê que não há ali pensamento nenhum. Não há pensamento, não há nada no meio, é só tipo, ou ter mais, ou conseguir mexer, quer dizer, as pessoas tu continuas a ouvir os políticos da nossa contemporaneidade a dizer, sim, mas nós temos que pensar em que economicamente temos que crescer. O que é que isso quer dizer? Não vejo pensamento nenhum aí. Pronto. Só para responder rápido à Sofia, que eu acho que essa tensão, não é? Essa tensão e esse vazio está aqui desde sempre, desde que iniciámos o Transpensar, não é? Desde 2020, não é? Quando iniciámos as conversas. Pois, por isso é que eu disse que não me ia dizer nada de novo. Não, mas eu acho importante dizeres. Acho importante estás a dizer, não é isso? Acho importante dizeres. Tentar mastigar. É que me parece que eu, como tenho agora um lado muito prático da minha vida, muito ali ao lado das coisas e das pessoas, eu não estou a falar, eu falo sempre da natureza, porque das pessoas vocês se calhar têm mais lado a lado do que eu. Mas eu tenho as minhas vizinhas, tenho os meus amigos alternativos, passevites, eu continuo a manter muito em contacto e é engraçado, cada vez mais diverso, mais múltiplo, mais... Eu acho que tenho amigos hoje em dia do espectro todo político. Mais acérrimos, menos acérrimos, mas a família, tenho família da iniciativa liberal, coisas assim que às vezes te deixam um bocadinho em susto, não é? Mas como a Sofia dizia, para mim o que me interessa é como é que eu... Não sei, a mim interessa-me o lado muito prático da coisa, como é que eu respiro com essas pessoas, como é que as cobras fazem parte da minha vida, não gostando eu delas e tendo medo delas, como é que eu vou a situações muito extremas. Há lá um tipo em Avramonte, Guarda Nacional Republicana, é miúdo, é mais novo que eu, tem 30 e tal anos, talvez 40, que é uma ótima pessoa, preocupa-se com toda a gente e vota Chega e defende o Chega. Isto para lhes dizer que eu tenho sido muito rico, as Silvas, as cobras e os GNRs ali que me rodeiam,
tem-me ajudado imenso a perceber o que é matéria viva e em que é que esta outra mão da Sofia existe. E que eu tenho que. A Sofia dizia muito isto: a gente ou atravessa essas coisas e atravessa com o maior cara de pau, tal como somos, mas temos que ter coragem de atravessar tudo isso, porque tudo isso existe. Pois eu só não entendo muito bem o que é isso do lado prático. Quer dizer, acho que consigo ouvir um pouco de onde é que vem, mas não tenho bem a certeza, porque como tu sabes, a questão do lado prático é que aqueles discursos que a Sofia ainda agora acho eu que ela estava a referir, dos discursos políticos e dos absurdos, não é? Destes discursos desprovidos de pensamento, é que eles também invocam um lado prático, não é? Eles invocam um lado prático. Pronto, é porque se nós não crescermos, vamos ter desemprego, vamos ter recessão, vamos ter, portanto... Mas eu estou a falar de uma vivência, Álvaro. E depois lá está, Álvaro, eu só disse isto como desabafo. Não, mas eu acho... Preparado, não é, mas o que interessa é como é que eu vivo, sim. Como é que eu sinto que as coisas me afetam e eu afeto as coisas no sentido da afeição. Sim, eu percebo. O resto, se eu falo lado prático e tu achas que os políticos também falam lado prático, eu vou falar imensas coisas que vão ser aproveitadas pela direita, pela esquerda, pelo centro, pelo universo, estás a ver? E a mim, como esses discursos políticos não me dizem absolutamente nada, nem me irritam já. Pronto. Quer dizer, a questão é que é como a cena da pandemia, percebes? Há pessoas que dizem, pois, mas isso não me interessa se eles decretam isto ou se decretam aquilo, porque não interfere com a minha vida. Mas a questão é que há um ponto em que aquilo vai interferir com a tua vida. Ou seja, quando tu dizes que não te interessa o que é que os políticos dizem, a dada altura, as coisas os sítios para onde nós embarcamos coletivamente através desses discursos políticos vão chegar a ti. Eu percebo o que tu dizes, que sim, vamos ter que atravessar de alguma forma, com certeza que sim. Mas a questão é que há um ponto em que esse lado prático acaba por interceptar o lado político, o lado do comum, o lado de pensar o comum, não é? Porque não é tanto pela filosofia, para mim, é mais quando eu trago estas coisas e quando a gente pensa aqui juntos, no fundo, tem um bocadinho a ver com isso, exatamente. Aquilo que pensamos e que depois podemos praticar na nossa vida cotidiana, etc., está intimamente ligado também a esse nível, não é? Porque a Sofia estava a falar destas duas coisas que ela sente que nós estamos a falar ao mesmo tempo, não é? É aquilo que nós vamos sendo, como tu estavas e é esse lado que eu presumo que tu estás a falar, portanto tem mais a ver com esse lado que a Sofia trouxe, aquilo que nós vamos sendo, uma escala mais micro, se quisermos, e aquilo que fazemos com isto, ou seja, as narrativas coletivas, as narrativas políticas, as narrativas económicas, etc. Mas sim, só uma coisa, eu nunca disse mais micro, mas pronto, está bem. Eu sei, Sofia, eu sei. Fui eu que pus aqui, fui eu que escrevi aqui. Sou eu já. Mas não vai com o meu cuspo. Eu não disse Pronto, isso. sim. Não é exatamente. O que vamos sendo tem diferentes escalas, sim. É isso que tu queres dizer, não é? Portanto, não é só o micro, sim, como é óbvio. Porque nós somos essas escalas todas, sim. E principalmente na parte do ser com, não é? Portanto, e pensando naquilo que quando lemos há 2 semanas a Haraway, ela falava da simpoiesis, não é? Portanto, desta coisa do fazer com, ou do produzir com, ou do construir com, não é? Portanto, que é esse lado, lá está, que para mim é muito prático. Portanto, por isso é que eu estou aqui um bocadinho, digamos, fiquei aqui um bocadinho com esta coisa da luz, porque as narrativas, não é?
as ideologias políticas, as narrativas, os discursos políticos, também têm esse lado de tentarem dirigir uma construção coletiva, não é? Mas que, como tu disseste também, Sofia, que infelizmente acabam por vir com uma grande falta de pensamento, uma grande falta de escuta, pronto. E é esse o nosso grande problema, porque quando nós... coletiva no sentido de programada desde fora para... Sim, exatamente. De fora para dentro, sim. É coletiva, tipo, há alguém ou alguém que define quem é os limites, para falar em alvarez, qual é o limite do coletivo que está a ser considerado. Exato. E é na relação com esse coletivo que se tecem essas leis e discursos. Não, mas repara, a grande perplexidade, obviamente, dos autores daquele artigo, daquele livro, é exatamente essa constatação de que, passado 40 anos, ou 50, como já estamos agora, esse lado da narrativa está completamente, parece cada vez mais desligado de uma escuta realmente dessas escalas mais macro, pese embora, como eu vos disse, que acho que realmente mesmo a narrativa dos limites ao crescimento deste livro peca, por mim, por fazer um macro tão macro que perde essa noção de diversidade e de heterogeneidade. Portanto, há vários aspectos em que eu acho que a própria narrativa do livro é problemática. Eu também insisto muito na questão da população, não é? Da dimensão da população, que o mundo não suporta esta população, ou seja, que o crescimento da população, se continuar neste ritmo, que a coisa vai estourar mesmo, porque por isso simplesmente não aguenta. Lá está, portanto. Para mim o problema não é esse, é quando tu vês, quando tu consegues ter acesso aos dados, tu percebes que um gajo rico nos Estados Unidos, não tem que ser nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser na Arábia Saudita, pode ser no Brasil, a pegada que uma pessoa dessas tem, um gajo, uma gaja, quem for, uma pessoa, é obviamente completamente diferente da pegada de uma pessoa que está até provavelmente não muito longe dele, ali numa cidade, num arredor, um bocadinho mais longe talvez, em algum sítio rural, enfim, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Portanto, isso para mim é que é um dos lados que me deixa bastante preocupado, de haver essa miopia um pouco quando se fala que a população não pode continuar a crescer assim, porque senão, não, pronto, quer dizer, é mais uma vez estar a colocar outra vez a coisa numa caixa que também não tem escuta, não é? Ou que falta muita escuta, que falta muita... E eu digo isto porque supostamente existe uma ideia de pensamento sistémico naquelas pessoas, percebes? Portanto, existe essa consciência plena de que o pensamento sistémico é super importante para ter uma visão mais ampla, mais alargada da coisa. Mas, apesar de tudo, depois existem estas contradições, não é? Que para mim são um bocadinho, deixam-me ali um bocadinho, enfim, a não ficar completamente satisfeito, só a ficar ali naquele discurso, naquela crítica, não é? Margarida, estás muito caladinha, não sei se se te apetece dizer alguma coisa. Acho que a gente já atravessou aqui tantas paisagens. Eu sei, é verdade, é um bocadinho. Há algumas que me escapam um bocado, no sentido do que é que realmente estamos a falar, não sei. Ok, sim. Há outras que eu sinto que, não sei, que eu sinto que se calhar também ainda não, ou pelo menos eu não pensei o suficiente. Fica-me ali sempre assim um sabor a qualquer coisa pela qual a gente passa rapidamente
e eu sinto que há ali onde a gente ainda não se demorou, se calhar, ou Claro, eu. claro. E acho que tem muito a ver com essa questão E podes que eu, elencar. sim, que o Nico também trazia, mas que eu apontei aqui até para depois pensar mais tarde, mas que é a questão que se trouxe da abundância, dos desejos. Sim. E outro dia, não sei se a gente falou aqui ou não, mas portanto, de onde é que vem, se calhar é mais meu, mas essas duas coisas fez-me pensar muito, tipo, quando a gente tem uma necessidade de se conter, eu não sei se isso já veio aqui ou não, mas com os limites, muitas vezes está implícito, não é? Claro. E eu sinto que quando existe uma necessidade de contenção, saltamos do universo. Ou seja, já não estamos a falar, já não somos os mesmos. Eu diria que é mais assim. Como somos quânticos, talvez a Margarida que fala em conter-se, ou que não é a mesma que considera a abundância, apesar de parecer que eles são antagónicos. Eu sinto que são mesmo de outro universo. E eu lá está, e acho que a abundância, penso que um bocadinho como tu trazias, Álvaro, a abundância vai bem com os limites, num tal sentido de se a gente continuar a pensar sobre isso e não ficar, lá está, outra vez preso nas palavras e no seu sentido. A contenção é que não. Não sei, há qualquer coisa sobre o ato de conter que já tem a ver com uma diminuição do meu desdobramento, vou chamar assim, eu chamaria mais de desejo a um desdobramento que não é um engrandecimento, portanto não é o hamster. Sim. Sim. Há uma espécie de continuação de nós próprios no mundo que não é engrandecimento, é desenrolar. Sim. E não sei, e sinto que esse caminho de desenrolar, se calhar uma coisa mais arbórea, não sei, ou mais... Tem em si escrita essa coisa que ela não vai para mais do que pode. Portanto, não precisa de uma moral ou de uma espécie, lá está, de contenção de qualquer coisa que ela tem que dizer. Pá, não, por aqui não vou, porque senão vou estar a ocupar recursos demais, ou vou estar a sobrepor-me a alguma coisa, ou não sei o quê, porque o desdobramento não tem isso, não sei, não tem essa... Eu não sei, eu sinto que isso é uma coisa orgânica, não é uma coisa de pensamento. Pensamento no sentido mental. Lá está. Lembras-te de contenção quando eu fiquei desligada? Ou foste tu trouxeste agora? Eu acho que fui eu que trouxe. Sim, eu estava a pensar na imagem do caracol, lembram-se da imagem do caracol, não é? Portanto, daquela coisa de que a casca cresce, a concha cresce, não é? Mas depois também enrola para dentro, não é? E é engraçado tu trazeres o enrolar e o desenrolar, exatamente, e tem a ver com uma, eu não sei se faz sentido, mas uma autocontenção, não é? Mas é uma autocontenção que tem a ver com a especificidade, não é? Para voltar a uma não palavra... é contenção, mas não é contenção, a meu ver, não é contenção. Por exemplo, lá está, as rugas do cérebro ou as dobras do intestino são o desdobramento de ser... O desdobramento, sim, exatamente, são desdobramento, sim. Não tem nada a ver com contenção. Sim. Mas pronto, então se calhar a palavra contenção, bem, essa palavra realmente agora já está aqui a... Sim, eu acho que fui eu que a trouxe. Eu acho não, mas é bom, mas é muito bom porque nos obriga aqui a pensar, e a Sofia ainda agora também está a dizer que o desdobramento não é contenção, tem a ver com uma forma de ser que desconfio eu também, porque estas formas de ser são algo que teve um tempo para se... portanto, eu volto um bocadinho ao Darwin e à questão
do aparecimento de novas espécies e daquilo que é possível e não é possível, lá está, pronto, porque para mim é engraçado que as coisas voltam um bocadinho, para mim ligam um bocadinho com essa coisa, porque repara, esta ideia da contenção e dos limites também tem a ver com o discurso do progresso, não é? E curiosamente, como tu sabes, também na ideia da evolução biológica, existe a ideia do progresso, também foi lá metida para dentro, e também com uma ideia de uma coisa o progresso como uma coisa sem limites, não é? Como se, quando olhamos para as coisas que estão à nossa volta, sim, elas têm uma diversidade enorme, mas obviamente que existem aqui padrões e tem a ver com uma especificidade, lá está, das coisas que sim, que dobram, desdobram, que se recriam, que criam, lá está, porque é aquela coisa das penas do pavão quer dizer, quantas formas possíveis é que existem de penas, não é? Mas elas continuam a ser penas, não são outra coisa, não é? Quer dizer, embora também sabemos que as penas evoluíram a partir de escamas, portanto, para mim sinto que há aqui qualquer coisa que tem a ver com isso. E quando desligamos essa nossa capacidade de pensar as coisas e não percebemos que são a mesma, não é? Que há um contínuo entre aquilo que são os seres vivos e aquilo que é a economia e estas construções todas que nós... E é esse lado é que para mim é que cria os absurdos, porque é realmente uma falta de escuta que tu pensas assim, não é possível. Como é que, quer dizer, então... Mas eu acho que a economia é um bocado uma tradução de um pensamento, lá está, competitivo, como tu trazes o Darwin, a gente falou nisto antes, né? Portanto, também não estou a trazer nada de novo. E vamos voltar, sim, mas eu gostava muito de voltar a isso, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas o mal não é da economia, o mal é do tipo de economia de que a gente está a falar. Porque a economia em si não é um mal. Pode ser uma forma de tu abordares um certo número de coisas. Sim, claro. Nós estamos a falar de uma economia baseada num capitalismo e baseada numa especulação. É um tipo. Sim, claro. É um tipo de economia. Claro. Não é a economia em geral que é assim, que é exatamente, sete cabeças. Lá está, é mais uma vez uma palavra que depois é esvaziada ou é distorcida, ou enfim. Sim, mas lá está, se eu digo, por exemplo, que um morcego ou que uma cobra, eu vejo esta aqui porque esta espécie foi a que melhor se adaptou às circunstâncias adversas e foi a que ganhou às outras todas. Exatamente. Eu estou a dizer que aquela cobra é isso, estou a defini-la como isso. Exato. Não é? Portanto, depende muito de como se põem as coisas. Defini-la como quê? Desculpa, eu devo ter perdido muita coisa quando desliguei, mas foi só um minuto. É que agora não percebi. Pronto, deixa. Pronto. Foi um minuto daqueles que se disse tanta coisa que... Não, estou a brincar. Ok, desculpem lá, estou aqui com um som que não me... Ok. Sofia? Ups, não sei, estás-me a ouvir? Sim, é que eu pus aqui... vou pôr agora. Pronto, pus agora aqui o link. Este estava no post do Facebook no 100, ok? É aquele que tem o decrescentista a falar, o Cáliz. E pronto, ele traz aqui algumas coisas que talvez possam ser interessantes para o sítio para onde a conversa está a ir. Não sei, mas pronto, era para ter um decrescentista a falar que não seja só eu. e para ele trazer aqui mais umas coisas sobre... Põe as legendas, põe só as legendas porque o sotaque dele é assim um bocadinho arrevesado. Overcoming limits is an obsession for us Westerners. This obsession with surpassing limits is matched only by a mirror obsession. Fear of the ultimate and ungenerous mother that limits growth. Ui. Saltaste, agora saltaste. Volta lá ao... Andaste. This thinking owes a lot to... Está quieto. Agora ele não fala. 5, 6, 7 up.
Senhor. Então tiraste-lhe o pio. Então não era? Não, podes pô-lo a falar. Só que entretanto andaste com aquilo para a frente. Podes Outra pô-lo a vez? falar. Então estavas a dizer que não. Bom, já não percebo nada. Não, era só que. Sim, ok. Era só Está que sim. ótimo. Põe o som. Perhaps the greatest debate in sustainability centers on whether there This is is not it. Saltaste para outro vídeo, não sei como. sustainability will continuously toda a grow. facilidade. Saltaste para o vídeo seguinte, por alguma razão. Tens que voltar ao vídeo anterior. Ever since the publication of the Eu não book, sou The boa Limits para to Growth treinar, é in the uma 1970s, this issue has been fiercely debated. Traz. In this lecture, I explore the arguments both Olha, cala-te. for and against the Cala-te. Agora ainda deve ser pior, porque eu agora tenho. Não. Agora estás a voltar para o sítio certo, sim. Sabes lá. 3 minutos e 50, é isso. É este? É este. Rapaz. Ele é bonitão. Pronto, já ganhei. Embora que parece do Bloco de Esquerda, vais ver? É grego. Então é por causa disso. Então querem com musiquinha, certo? Overcoming limits is an obsession for us Westerners. This obsession with surpassing limits is matched only by a mirror obsession. Fear of the ultimate limit, our own death, writ large as the death of civilization. In my new book, Limits, Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, I argue that natural limits and limitless growth are two sides of the same coin. The specter of limits drives the pursuit of growth, and the pursuit of growth without limits is leading to planetary breakdown. Environmentalists, like myself, have been trapped within this logic. We perceived the planet as limited the moment we were shooting out of its limits. We think of Earth as bounded, an ungenerous mother that limits growth and limits our own desires. This thinking owes a lot to a little pamphlet published back in 1798, Thomas Robert Malthus's Essay on Population. Malthus is remembered today as the prophet of limits and doom, but Malthus, as shown in my book, was as much an apostle of limitless growth. Assuming that unlimited population growth is God-given and desirable, Malthus concluded that we could never have enough food for everyone. The only response he saw was to grow more food. Like Malthus, economists today assume humans have unlimited wants and that this is good and natural. They don't use the word God-given anymore. Growth is then necessary to satisfy the unlimited wants economists themselves imagined and assumed in their models we have. In my book, I call for turning this circular logic on its head. We can and we have always limited our wants, I argue. Collective self-limitation has been the foundation of civilizations East and West, from Taoism and Buddhism to classical Greece. Want not, lack not. Only by limiting ourselves, the world becomes abundant, and we limit by sharing the commons in common. Fellow environmentalists have kept the question of limits alive, but we should own our choice of limits and stop attributing limits to a stingy nature. Unlike what Hollywood, with its myth of the Far West frontier, wants us to think, there isn't always a happy end. Without the limit of death, there wouldn't be life. Limits are not a constraint of freedom. Limits are a condition for freedom. To play music, a pianist needs a limited keyboard. An infinite keyboard just paralyzes me. Now, more than ever, and in the face of planetary breakdown, we need what political philosophers have started calling limitarianism, setting limits on how much resources and fossil fuels we extract, how much wealth and income one can concentrate, how much inequality we can accept. Learning to live simply so that others may simply live.
Ok, achei que este vídeo vinha a propósito de muitas das coisas, falou-se de contenção, falou-se de abundância, falou-se, se calhar, com algumas nuances que não são aquelas para onde a gente estava a ir, mas acho que é bom, exatamente para a gente também ver onde é que estão os discursos das diferentes visões, não é? Tenho só muita pena a cena do piano, acho uma coisa deplorável, sei que não interessa nada o que é que eu acho, mas deplorável. Quer dizer, se nós tivéssemos um piano infinito era impossível tocar. Minha nossa, que tristeza. Quer dizer que é preciso ter as coisas limitadas para a gente só se mexer daqui até aqui, então aí somos livres. Meu Deus, tristeza. Pronto, só... Mas eu acho que tentar fugir ao moralismo só instala outros moralismos. Eu também ouvi ali moralismo o tempo inteiro. Acho que algumas coisas interessantes. Eu acho muito interessante o conceito da abundância e o conceito da simplicidade. Uma vida simples. Quando eu disse há bocadinho, eu estou pronta a... Já não me lembro o que é que eu disse. A deixar ir coisas. A prescindir, usaste a palavra prescindir. Eu estou... se calhar a palavra foi mal escolhida, mas eu, pelo menos, o que estou a fazer na minha vida é uma coisa prática. O que eu estou a fazer na minha vida... não me estão a ouvir, é? Estamos a ouvir. O Nicolau é que se está a despedir, que tem que se ir embora. Estamos a fazer... Estamos-te a ouvir muito bem. Agora não, agora desligaste o Não microfone. queres dizer qualquer coisa antes de ir embora, Nico? Não, acho que não. Depois manda e-mail, assim, com alguns pensamentos, tá bom? Pode ser? Mas olha, estás em casa do Fernando? Estou assim, eu vou chamar a eles. Sim. Oh, Luz, vai só dizendo, porque eu estava a acompanhar-te mesmo no que estavas a dizer. Não, a ideia é, quando eu digo a simplicidade gera abundância, para mim é óbvio. Exato. E a abundância é uma coisa que eu posso pôr ao dispor do coletivo, do comum, estás a ver? Sim. Oi, Fernando! Pigs in the Space! Oi! Guida, Luiz! Beijinhos! Um beijo! Beijos! Ai, que delícia! A gente entrou no começo e no fim para atrapalhar a vida do Álvaro. Claro, é o melhor sempre. Beijo, meus amores. Estamos cuidando aqui do Nico. Ainda bem dele. Eu quero! É preciso ser cuidado, é preciso ser muito cuidado. Regar todos os dias. Que delícia ver vocês. Beijos imensos. Beijos. Beijos de calor esse inverno aí. Tchau, Nico. Até para a semana. Até para a semana. Deixa-me só dizer uma coisa já. Desculpa, Luz, mas ainda vamos apanhar-te. Mas era só para dizer que é possível que para a semana esta conversa ainda vai ser um bocadinho mais diferente, porque se calhar eu vou estar na ZDB a essa hora a falar sobre o guarda-rios. E então, se calhar, e aquilo do ZDB é transmitido por Zoom. Portanto, era giro, se calhar, experimentarmos, ver se conseguíamos estar em transpensar com o ZDB. O que é que acham? Com o guarda-rios? Acham bem? Lá estarei. Ok, boa, pronto. Eu queria anunciar isso, mas pronto, Nico, vá. Não, bem, vou ver a Camila agora e depois eu beijinhos para ela. Curitiba! Manda beijos dela, lambidelas. Sim, beijinhos. Luz, não desligues o teu microfone. Estavas a falar da simplicidade e da abundância, sim. Pois, porque eu acho que quando eu disse prescindir, para mim não é prescindir, mas é quando é que eu abro mão e olho para a minha vida, abro as mãos mesmo, mãos. Sim. E olho para a minha vida e percebo e começo a ir ao essencial, ao simples, sabes?
olha, eu vou dar exemplos, porque eu não sei falar filosoficamente, está bem? Eu olho para os meus livros, ai, minha Nossa Senhora, percebes? Quer dizer, para que é que eu tenho esta quantidade de livros enormes? Percebes? Não me faz sentido. É um peso na minha vida. Fazia-me sentido se eu, e já tenho a porta sempre muito aberta, eu lembro-me de uma vez uma FIA acampar na minha sala e usar a minha biblioteca, e isso faz-me sentido, que a biblioteca deixa de ser minha para ser comum. Sim. Agora, isto é que eu chamo meu, estás a ver, os meus livros, essa ideia de ser cada vez mais simples, sabes? O que eu como, o que eu visto, de quanta roupa é que eu preciso, do que eu preciso para me sentir cómoda. Eu não estou a dizer prescindir e fazer um grande sacrifício, ser uma grande seca. Agora, que eu tenho que desintoxicar de algumas coisas, eu tenho que desintoxicar, porque, por exemplo, não sei o que é que aconteceu, eu gosto de dar, desculpa lá eu falar do prático, mas eu não sei falar Não, mas não, exemplos força, práticos. mas sim, Eu ontem cheguei aqui, liguei o meu computador e eu vejo, tenho o Google para umas coisas e depois tenho o Firefox para ver televisão e para ver a Netflix e não sei o quê. E quando cheguei o Firefox estava limpinho. Não sei o que é que aconteceu, portanto, não tinha... Tive que reaceder à Netflix, tive que reaceder ao Mubi e de repente tudo aquilo eu percebi, eu estou menos dependente, não vejo televisão, não sei o quê, não sei o que mais. Eu estou a desintoxicar aos poucos, mas ontem fiquei um bocado assim, o que é que me está a acontecer? Como se fosse uma grande coisa eu ficar sem Netflix e sem Mubi uns tempos, ou para sempre, ou sem computador, ou... Isto para dizer que aquilo dos desejos, claro, os desejos são infiltrados, há que ter imenso cuidado. Sim. E há que trabalhar, há que também dar tempo a que os desejos saiam e que a gente olhem para eles porque a gente nunca dá tempo a essas coisas, a gente tem vidas muito ocupadas. Pronto, mas lá está, mas as vidas ocupadas por quê? Por quem? Não é? Quem é que decide, quem é que ocupa a tua vida, não é? Mas é engraçado tu teres trazido a palavra desintoxicação, porque é impressionante. Se calhar não conheces o Serge Latouche, que é um dos pensadores do decrescimento francês, e ele usa duas palavras, uma é o desintoxicação e a outra é descolonização, porque a questão é que não só há uma intoxicação, de facto, propositada, mas também há uma colonização do nosso imaginário. Portanto, ele fala em descolonizar o imaginário, que é diferente de moral, não é? Do moralismo que eu sinto que, eu acho que a Sofia estava muito irritada com isso, e tu próprio também já disseste, e que parece que neste vídeo aqui parece surgir um bocadinho essa coisa de um certo moralismo. Mas se tu talvez saíres um bocado, se conseguirmos, digamos, não ficar tão por esse lado moralista, essa visão da desintoxicação ou da descolonização para mim são mais interessantes. E essa coisa da simplicidade não como uma coisa de austeridade ou sabes, portanto, é uma simplicidade que vem de uma escuta, lá está, mais uma vez, e não de ficar colonizado ou intoxicado por narrativas que não são nada escutadoras, que são completamente impostas, artificiais, etc. Pronto, aquelas coisas que a gente lhes quiser chamar, mas pronto, mas realmente gostava de ficar aí. Gostei muito que tu trouxesses essa palavra, porque ela acho uma palavra muito potente para falar de parte da questão, não é? E que é um processo que não é preciso ir para uma moral, mas podemos pensar numa ética. Na ética é engraçado que ainda hoje alguém falou dos afetos, foste tu, Luz, acho eu, e a ética do Spinoza tinha muito a ver com isso, não é? E para mim é muito mais interessante essa coisa, não irmos por aquele moralismo que parece que realmente que me transparece ali um bocadinho naquela conversa do cáliz, mas pronto, mas eu acho que é um bocadinho infeliz ali, há determinadas coisas ali que são talvez um bocadinho infelizes, mas eu acho que
que são interessantes as questões que ele traz, não é? Eu acho que, e essa coisa do ambientalismo, porque ele é um bocadinho a sua história pessoal, não é? É este sítio, esta constatação de facto de perceber que há uma consciência dos ambientalistas que surge ao mesmo tempo aquilo que ele fala, não é? Os ambientalistas estão a perceber ou tomaram consciência desta questão dos limites ao mesmo tempo que nós estamos a ultrapassar os limites. Mas claro, quem é que são esses nós que estão a ultrapassar os limites? Lá está. Essa é a questão também relevante. Mas desculpem lá, sou eu que estou para aqui agora. Pronto, já estamos aqui a chegar à nossa hora. Não sei se Sofia, Margarida querem trazer assim alguma coisa para fechar. Mas não sei se gostaram desta... Não, ou gostaram, não é questão de gostar, mas acham interessante eventualmente o trazer esta palavra intoxicação, desintoxicação, colonização, descolonização. Não sei se ela pode ser mais interessante. Quando eu sinto que estou a pensar, acho sempre interessante. Não sei se é a palavra colonização ou intoxicação, mas desconfio que este momento de estarmos aqui juntos voltou a abanar aquilo que possa ser pensamento. É muito interessante. Pois, lá está, e é não desligar o pensamento da prática, não é? Para mim, a filosofia, para mim, é uma prática também, não é? Não sei, digo eu, e na medida em que ela, ao pensar, ajuda-nos a ser e a estar e a ser com, não é? Isso para mim é muito... Por isso é que há bocadinho eu estava um bocadinho... fiquei ali um bocadinho com a tua... é o sentido prático. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, Luz, mas por outro lado, acho que a filosofia também pode ser uma coisa muito prática. Não, eu não tenho dúvidas. Mas eu volto ao transpensar, a ideia de transpensar, sabe? Uhum. E o que eu sinto que tenho imensa dificuldade, seja Como é que pode haver um pensamento que não seja trans? Né? Não percebi. Desculpa. Como é que pode haver pensamento que não seja trans? Não, eu acho que o nosso pensamento, pelo menos o que eu tenho visto aqui, nada para mim é trans, estás a ver? Ainda estamos muito a tatear, eu falo por mim. Eu ainda estou muito a tatear o que é isso de transpensar, não é? Porque transpensar para mim é quando eu deixo, não sei explicar, mas é trans, está para além de, e eu ainda não sinto isso, mas sim, acho que eu gosto de vir aqui quando venho, acho sempre que fico um bocadinho abanada, de alguma maneira ou de outra, e abanar é bom. Abanar. Nada. Mas eu desconfio que seja o que seja que transpensar seja, quando é algo que a gente não pratica, não ama um pouco, nunca vamos saber o que poderia ser, porque não é uma coisa que a gente tenha que cumprir de alguma forma relativamente a alguma coisa que a gente saiba o que é. Pronto, quando apareceu a palavra transpensar, ou o sonho de transpensar, tinha a ver exatamente com let go ar de onde é que tu vens, qual é que é a área que tu dominas, o que é que tu representas em termos de forma de conhecimento. Epá, acho uma seca. Acho que a culinária é pensamento, que a experiência de separar feijões é pensamento, que brincar à bola é pensamento. Claro. Pensamento. Olha, e eu para dizer com franqueza vou partilhar com vocês. Eu tenho muita esperança naquela frase do Nietzsche, porque ultimamente é como me sinto, mas já sinto assim há 2 ou 3 anos. É do grande caos interior que separa uma estrela que baila. E eu estou com uma esperança de parir uma estrela, porque eu tenho um caos, vocês não estão bem a ver. Um caos. E, portanto, às vezes não consigo seguir o que se está a dizer. Tudo me parece assim um bocadinho por isso é que eu digo muito. Bem, na prática, então, como é que vocês fazem? Como é que vocês lavam os dentes? Como é que... Eu às vezes tenho necessidade de perceber como é que é depois, estás a ver?
pronto, mas eu prometo que hoje descabelei, mas que não descabelo mais. Não, mas esse caos é essa sopa onde nós estamos e é dessa sopa que surgem estas coisas todas. Aliás, quando tu pensas nas teorias do universo, elas falam disso, não é? E depois também podemos ir buscar as origens da própria palavra caos, que têm todas aquelas outras implicações lá que os gregos traziam, mas não é, quer dizer, esta coisa da ordem e da desordem, não é? Do caos se faz a ordem aparece a partir do caos, não é? E, aliás, só pode aparecer a partir do caos, não é? Mas esse caos Diz, Sofia. Que pena. O caos O não quê? O caos não poder existir em si próprio. Não, ele dizia, mas ele está sempre aí, quer dizer, e é engraçado, não é? Lembram-se quando a gente... Há uma esperança. Sim, não, mas é engraçado que como vocês, se calhar alguns de vocês sabem, lembram-se quando a gente estava quando começámos com as definições da palavra vida e não sei o quê, e veio aquele conceito da entropia negativa, não é? E a entropia é esta coisa que é uma tendência natural no universo, digamos, ou muitas vezes, lá está, a entropia é uma coisa realmente, é um conceito bem mais engraçado, e a gente se calhar um dia deles podíamos tentar ir ver as diferentes pontas para onde se pode pegar na entropia, mas uma das formas de dizer a tendência natural do universo para o caos, não é? Portanto, a entropia tem tendência a aumentar, não é? Pronto, portanto, é uma tendência natural, é uma das leis da termodinâmica, supostamente, não é? E portanto, ou seja, para mim, o caos é uma condição inerente, é sempre o sítio onde nós estamos, não é? Mas nós sabemos que depois, a partir desse caos, e a partir... Eu também, pensando nas possibilidades da evolução, etc., o caráter, que eu diria quase aleatório, de experimentação, de dançar a tal dança evolutiva, é uma dança que dança nesse espaço do caos, não é? E que depois, ao escutar as diferentes tempos, os diferentes momentos, etc., surge em diferentes coisas, não é? Como as diferentes formas em que podem aparecer as penas e todas aquelas outras coisas que existem, não é? Mas, não sei, pronto. Mas sinto muito que é um bocadinho aí que eu sinto que está para mim esse... E até a questão dos limites, para mim, tem a ver um pouco com isto. Tem a ver com estas coisas que no fundo eu sinto que são intrínsecas, não é? Não sei, não lhes sei, não sei se calhar agora verbalizar de outra forma, mas vamos continuar a abanar e a agitar os lençóis e a enrolar e a desenrolar e a encaracolar e a desencaracolar, mas a crescer e a descer. Ora, aí está. Exatamente, ia dizer, mas a crescer para sempre é que não é? Como o hamster por onde a gente começou, foi aquele hamster, o hamster impossível. Pronto, mas isso do impossível também, pronto, lá está, era outra. Mas pronto, mas é isso, olhem, mas foi sempre, é sempre muito bom estar aqui e olha, e vamos continuar a abanar aqui e obrigado pela companhia. Boa, vou deixar de gravar. Olha, eu depois, assim que eu souber qual é o link do Zoom e não sei o quê, e como é que vai ser a conversa lá na ZDB, eu digo-vos, está bem? E as horas e assim, está bem?